Olá! Hoje a gente mergulha num assunto assim bem presente na vida de muita gente, né? Dívidas. E como a fé cristã encara isso. A gente recebeu uns materiais bem interessantes que perguntam: é ok um cristão ter dívida e ter o nome protestado como fica? Qual a visão da Bíblia mesmo? Nossa ideia aqui é entender esses princípios bíblicos sobre responsabilidade com dinheiro, compaixão e como lidar com o aperto financeiro segundo essas fontes que a gente analisou. E logo de cara, os textos já mostram uma tensão, sabe? A dificuldade financeira que muitos vivem versus aquele ideal bíblico de integridade nas finanças. Aí entra aquela passagem forte de Romanos 13, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Uau! Parece um padrão altíssimo, né? Vamos ver como as fontes desenrolam isso. Exatamente. E essa interpretação é fundamental. As fontes, elas sugerem que Romanos 13:8 é mais um princípio, sabe? Um norte, uma meta para a gente buscar com vontade. Não é, assim, uma condenação automática para quem está endividado. Ah, interessante isso. Não é um carimbo de falhou. Pois é, o material até conecta com o Salmo 37:21, que fala: o ímpio toma emprestado e não paga. Mas olha a diferença que as fontes fazem. Uma coisa é a pessoa que luta, que se esforça para pagar, mesmo com dificuldade. Outra coisa bem diferente é quem simplesmente decide não pagar, age de má fé. Entendi. Distinguir a dificuldade honesta da recusa, né? Isso. E o fascinante é como esses textos que a gente viu tentam equilibrar o tempo todo essa responsabilidade nossa, pessoal, com uma mensagem muito forte de compaixão, de Deus entendendo nossa fraqueza. Esse equilíbrio é chave, né? Mas assim, para quem tá lá no meio da confusão, com as contas chegando, como é que as fontes sugerem transformar isso em ação? Qual o primeiro passo prático? Bom, o ponto de partida, segundo o material, é reconhecer a situação. Com humildade mesmo. Admitir que precisa mudar, que talvez precise de ajuda. É um passo difícil, mas necessário. Abre o jogo, né? E depois dessa humildade. Aí vem o planejamento. As fontes falam muito em reorganização financeira. Citam até 1 Coríntios 14:40. Faça-se tudo com decência e ordem. A ideia é aplicar isso nas finanças. Ordem e decência nas contas. Faz sentido. Exato. Não adianta só reconhecer, tem que colocar a mão na massa, mas de forma organizada. E essa organização inclui, imagino, parar de cavar o buraco, né? Não fazer mais dívida. Com certeza, as fontes são bem enfáticas nisso. Evitar novas dívidas sempre que der. Mencionam Provérbios 22:7. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Nossa, escravo é uma palavra forte. É forte mesmo. As fontes usam para mostrar como a dívida pode tirar nossa liberdade, sabe? Outra dica prática que aparece é ser fiel no pouco. Lembra de Lucas 16:10? Lembro sim, aquele que é fiel no pouco. Isso. A ideia é, comece a administrar bem o que você tem agora, mesmo que seja pouquinho. É um treino de disciplina, de confiança. E por fim, um ponto que todas as fontes concordam: buscar ajuda. Conselho. Pedir ajuda, seja para alguém maduro na fé, um conselheiro financeiro. Exatamente. Não ter vergonha de buscar orientação. E essa questão da escravidão, da dívida de Provérbios, é um alerta e tanto. E essa conexão que as fontes fazem da ordem lá de 1 Coríntios com o ser fiel no pouco, parece um caminho de recuperação, né? Passo a passo. Perfeito. Se a gente junta tudo isso, a visão que as fontes trazem não é só sobre pague o que deve e pronto. O foco é na restauração da pessoa, recuperar a liberdade, a dignidade financeira. E sempre nessa linha de ter ordem, planejar, buscar sabedoria, a ação, mesmo que pequena, como ser fiel no pouco, já é vista como um passo de fé, de responsabilidade. Falando em situações bem concretas, difíceis, o material fala direto de ter um nome protestado. Aquela situação de ter um nome nos órgãos de crédito, né? O famoso nome sujo. Isso é visto nas fontes como, sei lá, um fracasso espiritual definitivo para o cristão. Bateu um martelo, não tem mais jeito. Olha, a visão que as fontes trazem é bem mais esperançosa. Ter o nome protestado é sim um alerta, bem sério. Um sinal vermelho piscando, dizendo, ei, algo precisa ser corrigido urgente. Mas não é uma sentença espiritual eterna.
Não quer dizer que a pessoa deixou de ser cristã ou perdeu seu valor para Deus. Ufa, que alívio ouvir isso. É mais um chamado à ação, então. Exatamente. É visto como um chamado para buscar a correção com mais vontade ainda, com responsabilidade e com fé que Deus vai ajudar, vai prover, vai orientar. As fontes usam muito a imagem de Deus como um pai que ensina, que corrige com amor, sabe? E que está pronto para levantar quem caiu. A identidade em Cristo, segundo essa leitura, continua lá, firme. Entendi. Então, para a gente amarrar as pontas do que a gente viu nessas fontes, o ideal bíblico é viver sem dívidas, buscar isso como esforço, sim, é um valor importante, mas se a pessoa está passando por dificuldade financeira, mesmo que chegue ao ponto de ter um nome protestado, isso não significa que Deus abandonou ou que ela falhou espiritualmente para sempre. Existe esse equilíbrio forte nos textos entre a nossa parte, a responsabilidade, e a compaixão de Deus, né? Ou seja, mesmo no aperto, as fontes mostram que tem orientação, tem esperança. Exatamente isso. A mensagem principal é essa mistura. Responsabilidade anda junto com a graça. E talvez pensando um pouco além do que o material detalha, fica uma reflexão, né? As fontes focam muito na pessoa, na relação dela com Deus, no plano individual, em buscar conselho. Sim, a jornada pessoal é bem destacada. Pois é, e isso levanta uma pergunta importante, que o material só menciona de leve. Qual seria o papel da comunidade de fé nisso tudo? Um papel mais ativo, sabe? Como é que a igreja, como corpo, pode apoiar de forma prática quem está nessa luta financeira? Além do conselho individual, como essa compaixão que a gente falou pode virar ação coletiva? Boa pergunta. Como a comunidade pode ser um suporte real, né? Além das palavras. Exato. Fica aí essa provocação para a gente pensar. Como a fé se manifesta em comunidade quando o assunto é dificuldade financeira? Uma ótima reflexão para a gente levar.